Muitas pessoas me avisaram, mas eu acabei caindo numa armadilha fatal quando se trata de ler obras que fazem exposição dos livros canônicos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou muito empolgado de trazer a resenha desse livro aqui para vocês. Realmente é muito bom gravar resenha, mas gravar resenha de um livro que realmente te empolgou é ainda melhor. E é o caso da resenha de hoje. Mas antes, eu preciso te convidar a ser membro do Concílio Livros e Teologia. Clique lá embaixo no botão Seja Membro e aí você vai receber esses vídeos bem antes do que todo mundo. Se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente o pessoal do Concílio Livros e Teologia já viu esse vídeo há algum tempo. Além disso, tem vídeos exclusivos para quem faz parte do Concílio e o pessoal do Concílio tem um grupo exclusivo onde dá os seus pitacos aqui nas próximas resenhas. Clique lá embaixo no botão Seja Membro e faça parte do Concílio Livros e Teologia. Pois bem, o livro que eu trago para vocês hoje é Comunhão com Deus, Estudos em 1 João, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, da editora PES. Que livro espetacular! Esse foi o primeiro livro que eu li do Dr. Martyn Lloyd-Jones e as pessoas já tinham me avisado que isso iria acontecer, essa empolgação iria acontecer. E realmente aconteceu. Que livraço, como eu estou empolgado e como eu gostaria que você lesse esse livro aqui. O autor nasceu em 1889 e morreu em 1981, apenas um ano antes de eu nascer. Foi durante 30 anos, ou quase 30 anos, pastor da Capela de Westminster, talvez a capela mais tradicional para os reformados, com sermões expositivos sendo pregados semanalmente, várias vezes na semana, e os sermões dele duravam em torno de 50 a 60 minutos, que é mais ou menos o tempo que vai durar para você ler um capítulo desse livro, talvez um pouquinho menos. Mas é muito interessante, nós temos aqui exatamente a transcrição dos sermões a respeito de 1 João que ele ministrou lá na Capela de Westminster. Esse livro aqui vai fazer valer aquele ditado: não se deve comprar um livro pela capa. Sim, as capas da editora PES não são muito boas, principalmente se comparado a editoras como a editora Monergismo, a editora Fiel, a editora Vida Nova. Entretanto, se trata de Martyn Lloyd-Jones. Veja o que o Timothy Keller diz a respeito do Dr. Martyn Lloyd-Jones. A pregação do Dr. Lloyd-Jones se baseava em leituras profundas de erudição, mas era acessível a todos. Tratava-se de exposição bíblica minuciosa e instrutiva. Contudo, ela tocava os sentimentos e mudava o coração. O ministério de pregação do doutor, creio eu, é singular no mundo de língua inglesa nos últimos 100 anos. Essa é a opinião do Timothy Keller a respeito do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Outra coisa interessante é que se você comparar o conteúdo expositivo da carta de 1 João do Dr. Martyn Lloyd-Jones com outros livros iguais, você vai ver que existe muito mais conteúdo no Dr. Martyn Lloyd-Jones. Isso não quer dizer que seja o melhor, isso não quer dizer que os outros sejam ruins, quer dizer apenas que você vai ter muito mais material, muito mais pregação expositiva do Dr. Martyn Lloyd-Jones em 1 João do que qualquer outro livro por aí. Vou te dar um exemplo. Esse é o primeiro volume aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones em 1 João. Então nós temos esse primeiro volume, que é o Comunhão com Deus. Nós temos o segundo volume aqui, que é Vida em Deus, também a respeito de 1 João. Nós temos o terceiro volume, que é O Amor de Deus, tudo isso apenas em 1 João. O quarto volume, que é Filhos de Deus. E o quinto volume, que é Andando com Deus. Eu comprei todas essas continuações depois de ter lido o primeiro. Pois bem, se você vai pegar um outro material que vai fazer exposição também da carta de 1 João, você vai ver que o material é muito menor. Como eu disse, isso não quer dizer que seja pior, quer dizer que são propostas diferentes. Então nós temos aqui o comentário do Hernandes Dias Lopes, que eu gosto bastante, você já me ouviu elogiar esse comentário. Mas olha só, nós temos aqui um volume para as 3 cartas de João. Lá nós temos 5 volumes apenas para 1 João. Aqui, um volume para as 3 cartas. Outro material que eu tenho aqui é do Dr. Augusto Nicodemos Lopes, da editora Cultura Cristã, da série Interpretando o Novo Testamento, também a primeira carta de João, e olha só, um único volume para expor toda a primeira carta de João. Lá nós temos 5 volumes.
Como eu disse, não quer dizer que é pior, mas quer dizer que são propostas diferentes e quer dizer que você vai ter muito mais conteúdo nos livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Obviamente, esses outros livros que eu mostrei aqui vão ter a sua serventia, seria bom que você tivesse também, mas eu só quis demonstrar que a quantidade de exposição do Dr. Martyn Lloyd-Jones é superior e muito a todos os outros materiais que a gente tem por aí. Eu me lembro que quando eu comecei a ler o Dr. Martyn Lloyd-Jones, e esse foi o primeiro livro que eu li dele, as pessoas que me viam lendo ele disseram o seguinte: depois que você ler o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, depois que você ler uma série expositiva, seja ela 1 João ou qualquer outro livro, você não vai querer ler outro livro de exposição que não seja do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu não vou dizer que eu estou propenso a isso. Eu acho que todos os materiais ali, Dr. Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes e outros materiais devem sim ser lidos. Mas eu devo dizer que a régua subiu. A régua de parâmetro deu uma subida. Afinal, Dr. Martyn Lloyd-Jones é realmente genial nas suas exposições. Eu sei que você pode estar se perguntando como assim, Rafael, ele é genial. E eu preparei um exemplo para provar para você. Pois bem, nós temos 5 volumes e sabemos que a primeira carta de João tem 5 capítulos. Então, cada um dos volumes vai tratar de um capítulo. O volume 1 do capítulo 1, o volume 2 do capítulo 2 e assim por diante. Só que para fazer a introdução de 1 João, aqui no volume 1, ele vai utilizar o capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Esse é o primeiro capítulo aqui do primeiro volume para ele introduzir a carta. E olha, a profundidade que ele traz é realmente incomparável. Eu ainda não tinha lido nada igual. Eu já vi muita gente, já li muitos livros, mas a profundidade que ele traz para esse versículo, até porque eu já vi tanta gente utilizando esse versículo de forma equivocada, então nós temos aqui uma profundidade muito grande, nós temos uma fidelidade ao texto e ao contexto que também poucas vezes eu vejo por aí. Então, é realmente diferenciado a forma como o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai tratar esse texto. E logo no início você começa percebendo isso. Para se ter uma ideia, nesse capítulo, ele vai se ater não ao versículo inteiro. Ele vai se ater apenas à palavra sabemos. Ele faz uma exposição excepcional apenas dessa palavra, sabemos. E você precisa ler para entender o quanto é bom, o quanto a exposição é bíblica, fiel ao texto, fiel ao contexto, não é alegórica, é realmente meditando naquilo que a palavra de Deus diz. Realmente me impactou muito. E por ser o primeiro capítulo, fazer uma exposição de apenas uma única palavra, tão bem feita como ele fez aqui, realmente já começa com o pé direito e já te deixa assim de boca aberta. Antes de eu continuar fazendo a resenha desse livro, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta de literatura teológica, literatura cristã, esse é um canal feito para você. Inscreva-se lá embaixo, acione o sininho e nos acompanhe também lá no Instagram, no @Livros e Teologia. Muito bem, eu estava pensando em como eu poderia fazer a resenha de um livro que, na verdade, são as transcrições das mensagens expositivas do Dr. Martyn Lloyd-Jones a 1 João. É muito difícil fazer uma resenha disso. Afinal, são pregações transcritas. Então eu decidi fazer o seguinte: eu vou te dar 3 exemplos daquilo que você vai encontrar no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês está lá na página 54, quando o Dr. Martyn Lloyd-Jones está fazendo uma exposição de um determinado trecho ali de 1 João, e ele está nos exortando a mantermos os nossos olhos no Evangelho, porque o Evangelho é a cura para a doença. E muitas vezes nós ficamos tão preocupados com os sintomas que a igreja começa a pregar contra os sintomas ao invés de continuar pregando o Evangelho. Então, em determinados momentos da história, a igreja fica tão preocupada com aquilo que está acontecendo e pregando contra aquilo que está acontecendo que deixa de pregar o verdadeiro remédio, que é o Evangelho. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho, o verdadeiro remédio, aquilo que realmente pode curar a doença. E não deve se afastar disso para ficar preocupado com os sintomas. E aí ele diz o seguinte lá na página 54. Permita-me ilustrar o que eu quero dizer. Se eu desse ouvidos às autoridades, até mesmo na igreja, eu deveria falar hoje a respeito da importância das associações das Nações Unidas e de como é importante que todos nós nos unamos a ela e façamos parte dela e continuemos o seu trabalho. Deus me livre de dizer algo crítico sobre o trabalho das Nações Unidas.
ou da Associação das Nações Unidas. Mas não é o propósito da pregação cristã recomendar qualquer proposta desse tipo para tratar os sintomas da doença, a coisa que causa o problema que conduz à necessidade da Organização das Nações Unidas. Essa é a tarefa do Evangelho, não gastar seu tempo no tratamento dos sintomas, e sim falar ao mundo o único remédio capaz de curar a doença, que é a causa de todos os nossos problemas locais e particulares. Então, Dr. Martyn Lloyd-Jones nos avisando que, olha, mantenha os seus olhos no Evangelho, continue pregando o Evangelho, não importa o tempo. Lembra lá de Paulo, seja no tempo, fora de tempo, pregue o Evangelho. Ele é a saída, ele é o verdadeiro remédio. Não se deixe levar pelos sintomas. Continue de olho e pregando o Evangelho. O segundo exemplo que eu trago aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones é quando ele está fazendo alguns comentários a respeito da experiência da vida cristã. Quais são as experiências que o cristão deve desejar ter? E segundo ele, as experiências que um cristão deve ter sempre deve estar embasado na palavra de Deus. Ou seja, não importa quão gloriosa é a sua experiência, se não tiver base na palavra de Deus, nós não devemos considerar essa experiência como uma experiência cristã. É isso que ele diz lá na página 79. E o teste, é claro, não é outro senão da palavra. Aqui está o registro apostólico, o testemunho apostólico, a atestação apostólica. Se a minha experiência não responder ao Novo Testamento, não se trata da experiência cristã. Ela pode ser maravilhosa, pode ser emocionante, posso até ter recebido visões. Todavia, afirmo que isso não tem importância. Se a minha experiência não corresponder com o Novo Testamento, não se trata da experiência cristã. Como é vital, portanto, compreender essa verdade central. E como é verdade isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones está dizendo aqui. Se você pegar a minha resenha lá do Bom Dia Espírito Santo, você vai ver que as pessoas normalmente vão me atacar com base nas suas experiências pessoais. Então, você vai ver vários comentários lá de pessoas dizendo o seguinte: você não teve experiência nenhuma com o Espírito Santo, por isso que você está falando isso. Você não gostou do livro porque você não é batizado no Espírito Santo ou porque você não teve revelação do Espírito Santo. E aí, a prova que eles colocam lá é sempre assim: pois quando eu estava lendo esse livro, eu senti coisas assim, eu tive experiências assado. Mas você nunca vai ver eles colocando textos bíblicos para embasar essas experiências. Ele vai dizer que foi a própria experiência dele que faz com que ele concorde ou discorde de alguma coisa. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones então vem nos trazer essa exortação. Não importa a sua experiência, não importa a minha experiência. O que importa é a palavra de Deus. A sua experiência está embasada, tem base sustentável na palavra de Deus? Não. Então ela não importa. Depois que o Dr. Martyn Lloyd-Jones dá essa cacetada nesse pessoal experiencialista, que embasa toda a sua vida cristã apenas na experiência, ele vai para o outro lado e vai tecer alguns comentários e algumas exortações a respeito do pessoal ortodoxo. Aquele pessoal muito preocupado com a doutrina, aquele pessoal que quer andar retamente na sã doutrina, na ortodoxia. E aí vai sobrar algumas exortações para ele também. Lá na página 100, ele vai dizer o seguinte: vemos que a ortodoxia é essencial, mas meu ponto aqui, e eu estou ansioso para enfatizar e gravar isso, é que sustentar as opiniões corretas, subscrever a doutrina correta, até mesmo defender a doutrina correta, não torna as pessoas necessariamente cristãs. Não, embora o cristão deva manter opiniões e doutrinas corretas, essa não é a essência da vida cristã e da posição cristã. Em vez disso, é ter comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz aqui é o seguinte: nós temos que ter a doutrina correta, nós temos que ter o pensamento correto, porque sem isso nós não temos uma comunhão correta com Jesus. Mas só termos a doutrina na nossa mente, só termos esse cuidado doutrinário, não adianta. Você precisa ter esse cuidado doutrinário, mas você precisa querer se relacionar diretamente com o Pai através do Filho. Se você não tem esse desejo, não adianta nada a sua doutrina ortodoxa. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo dando outros exemplos da genialidade do Dr. Martyn Lloyd-Jones. É óbvio que quando você pega tudo isso que eu disse e coloca dentro do capítulo em que ele está explicando cada um desses conceitos, a coisa se torna ainda muito maior e muito mais grandiosa.
Mas infelizmente um vídeo de poucos minutos não dá para encaixar toda essa genialidade. Então a minha dica para você é que você adquira aqui o Comunhão com Deus, Estudos em 1 João, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Tem um capítulo 8 que é sensacional, o Dr. Martyn Lloyd-Jones falando sobre misticismo, e ele fala com um primor, é realmente sensacional. O livro já valeria a pena só por esse capítulo 8, mas todos os outros capítulos ainda são tão bons ou melhores. Então é realmente um livro que você deve ler. Leia o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ok? Então, Comunhão com Deus, Estudos em 1 João, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, vai levar 10 mochés com louvor. Livro 5 estrelas e favoritado com toda certeza. E é óbvio, já estou partindo aqui para o volume 2 para continuar o meu aprendizado a respeito de 1 João. E dou a dica para que você comece também o seu aprendizado dessa carta, que é sensacional. Tanta coisa boa que eu jamais tinha percebido apenas na minha leitura diária. É realmente sensacional. Vamos ler Dr. Martyn Lloyd-Jones. Fica aqui meus agradecimentos a todas as pessoas que me indicaram o Dr. Martyn Lloyd-Jones e minhas desculpas por ter demorado tanto para ler esse grande homem de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu joinha. Gostou de algum desses livros que eu apresentei? O link vai estar lá embaixo e comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.